Shink da Areia de Ferro é um dos personagens favoritos de muitos fãs de Boruto, mas apesar de todo o destaque que ele vem tendo no anime e agora também conta no Boruto TBV, existe um personagem de seu passado que foi completamente esquecido, pois só conhecemos os rascunhos originais dele. Talvez você nem saiba, mas no filme do Boruto, Shink chegou a ter um sensei que, convenhamos, se chegou a treinar o filho do quinto Kasekage, com certeza ele deveria ser um shinobi muito poderoso. Então hoje eu vou te contar a história secreta de Toji, o nêmesis do Kasekage. Em Tsunagakure, ainda no regime do quarto Kasekage Rasa, nasceu Toji, que era filho de dois shinobi rank Chunin que não tinham muita premissa de ser grandes ninjas não. O rapaz foi treinado com rigidez sobre as técnicas principais de Tsunagakure, até a fundação da academia pelo Gaara quando ele era mais novo. Apesar de ser um aluno com boas notas e um vigor físico invejável, Toji não possuía nenhuma característica que o tornasse um shinobi especial. Ele não tinha nem técnicas secretas e únicas, muito menos um Kekkei Genkai, o que mostrava que ele estava fadado a ser um bom ninja, só que sem ser um ninja que ia se destacar muito. Durante os eventos da novel, Uma Ilusão na Tempestade, Suna sofre com ataques de uma célula terrorista de ninjas renegados de Ishigakure, que é essa vila pequenininha que fica bem aqui entre o País do Vento e o País da Terra. Um dos principais terroristas era o Kajura, que tinha o Kekkei Genkai do elemento magnético, que controlava a areia de ferro através de eletromagnetismo, e com isso ele fazia uma versão gigante do corpo dele. Nessa época, o Toji ainda era um genin, tinha ali mais ou menos a idade do Konohamaru. Mas ao ter conhecimento desse ataque à aldeia, que foi combatido pela divisão antiterrorista que é liderada pelo Kankuro, ele ficou fissurado em descobrir uma maneira de combater usuários de magnetismo, principalmente aqueles que usassem areia de ferro, que era uma técnica criada pelo Kasekage, e que deixava o Toji muito insatisfeito e irritado de ver pessoas usando ela para o mal, como o Sasori fez, por exemplo. O Toji então se enfurnou em seus estudos e treinos para conseguir desenvolver uma técnica que tornasse ele capaz de combater esse Kekkei Genkai, e foi então que ele finalmente conseguiu dominar o inimigo natural da areia de ferro, o pó de cobre. Quando um ímã muito magnetizado chega perto do cobre, praticamente ele fica maluco. Parece que ele está sendo puxado por uma força invisível. Isso acontece por um fenômeno chamado corrente de Foucault. Quando o ímã se move, ele muda o campo magnético ao redor e o cobre reage com isso, gerando seus próprios campos magnéticos. Então, no caso da técnica do Toji, ele dominar o cobre permite que seus ataques se oponham à movimentação magnetizada da areia de ferro, freando os ataques do campo magnético e até forçando eles a flutuar para longe. Depois de dominar essa técnica, o Toji não só se tornou um oponente formidável até para a areia do Gaara, que a partir de agora também tinha partículas de elemento magnético misturada a ela, como começou a ter destaque na Vila da Areia. Mas por conta dessas técnicas serem as inimigas naturais da areia do Kasekage, começaram a levantar suspeitas de que ele podia ser muito poderoso contra o próprio Gaara. Além das vantagens naturais contra o magnetismo, por dominar o pó de cobre, o Toji também desenvolveu técnicas que permitiam ele moldar o pó para que ele se transformasse em armas gigantescas, uma vez que o cobre foi um dos principais materiais utilizados na confecção das primeiras armas no passado. Uma das técnicas características do Toji é a suprema formação absoluta Guarda de Jomon, que transformava o cobre em uma lança e um escudo muito resistente. Em batalha, o Toji também usava o cobre para revestir o uniforme dele padrão da areia, como uma espécie de armadura, e ele consegue usar essa armadura ofensivamente caso outras fontes dele de cobre acabem. Quando ele se tornou um Jonin, agora já sendo um shinobi de destaque na vila, o Toji foi convocado a fazer parte da divisão antiterrorista, sendo que esse convite, na verdade, era uma oportunidade para que o Kankuro ficasse de olhos bem atentos nas verdadeiras intenções do Toji, até definir se ele era ou não uma ameaça aos poderes do Gaara. Mas com o passar do tempo e o sucesso dele nas missões, tanto o Kankuro quanto o Gaara perceberam que o Toji não era movido por uma ambição de usurpar a posição do Gaara como Kasekage, mas sim para ser um adversário à altura de qualquer um que tentasse usar os poderes secretos da areia contra o vilarejo. Por conta dessa lealdade dos poderes do Toji, ficou claro pro Gaara que ele seria uma pessoa ideal para se tornar o sensei do seu filho adotivo. Afinal, Shink era um prodígio e estava começando a acreditar arrogantemente que não havia desafios capazes de superar suas habilidades com a areia de ferro. Tornando o Toji seu sensei, o Gaara planejava mostrar ao filho que no mundo shinobi sempre existiria alguém capaz de anular nossos principais pontos fortes com até certa facilidade, e assim mostrar ao Shink que ele não podia confiar 100% no seu poder, lição que o Gaara aprendeu ainda Genin, quando ele tomou seu primeiro soco contra o Rock Lee. Inicialmente, o Toji se sentiu pressionado pelo pedido do Kasekage, sem saber se conseguiria lidar com crianças depois de tanto tempo, seguindo o treinamento e a rotina rígida da divisão antiterrorista. Mesmo assim, ele aceitou treinar o Shink, o Araya e a Yodo. No primeiro encontro da equipe, os Genin estavam bem desentrosados. Tanto o Shink sendo extremamente prepotente, quanto o Aranha tendo, vergonha da própria sombra, e a Yodo simplesmente tão desinteressada pelo encontro. O Toji teve trabalho de treinar ele, principalmente o Shink, que acreditava não ter o que aprender
com aquele sensei, estando confiante de ter aprendido tudo que precisava tanto com o pai quanto com o tio. O Toji então desafiou ele para uma batalha, mostrando pro Shinki a superioridade do seu cobre diante da areia de ferro. Assim, despertando no Genin o sentimento que o Gaara queria que ele sentisse. O medo. Pois foi o medo que o Gaara sentiu contra o Lee e depois contra o Naruto que fez ele se sentir humano pela primeira vez em muitos anos. E possibilitou ele se tornar um shinobi e um homem melhor. E para esse canal se tornar um canal melhor, eu conto com seu like e também com a sua inscrição. Curtiu aí? Show! Então vamos continuar com a história. Quando finalmente conquistou a confiança do trio de Genin, o Toji intensificou os treinos de maneira que laços de companheirismo surgissem entre os três, de maneira então a preparar eles para o exame Chunin que aconteceria na Vila da Folha. Orgulhoso do desempenho do trio durante a primeira fase do exame Chunin, o Toji foi assistir a fase final em Konoha, e ele ficou num camarote especial para visitantes do País do Vento. E chegou a enviar um dos clones dele de cobre para parabenizar o Shinki no backstage depois de ele ter vencido a Chocho. Conforme a Yodo e o Araya foram eliminados, o Toji agarrou a certeza de que o Shinki seria o vencedor do exame, mesmo tendo que enfrentar sozinho Sarada e Boruto. Inclusive dizem que quando o Boruto foi pego trapaceando, o Toji perdeu a sua usual compostura, gritando que o seu pupilo merecia ser consagrado o verdadeiro campeão do exame. Quando os Otsutsuki invadiram o estádio e atacaram todos os presentes, Toji utilizou seu pó de cobre para criar barreiras de proteção que salvaram várias vidas, mas sentiu-se extremamente culpado por não ter estado do lado do Gaara quando ele enfrentou o Urashiki com o Chojuro. Tempos depois, quando o Urashiki invadiu Sunagakure, Toji foi o primeiro a detectar o ataque, então ele foi atrás do Urashiki depois de se comunicar com o Kankuro e com seu time de Genin para que viesse ao seu encontro no paradeiro secreto do Shukaku e ajudar ele a proteger a Biju de ter seu chakra sugado pelo Otsutsuki. Para ganhar tempo até seus aliados chegassem, o Toji utilizou várias barreiras de pó de cobre para reforçar a proteção do Shukaku e atacou o Urashiki com todo o seu arsenal de armas. Foi aí que o Urashiki se interessou pelos poderes do Toji e tentou roubar o chakra dele para imitá-lo mais tarde, já que a porção de chakra que ele tinha roubado do Gaara no trem relâmpago, ainda no exame Chunin, antes até do exame Chunin, foi muito pequena. Quando o time do Toji chegou junto do Kankuro, Gaara e até do Sasuke e mais 2 ninjas médicos, o Toji já estava completamente exausto da batalha. Recebendo ajuda, a batalha contra o Urashiki virou pro lado do time da areia, até que o Otsutsuki aumentou seu poder e as coisas saíram completamente do controle. Para proteger a Yodo, o Araya e o Shukaku, o Toji se colocou na frente do anzol do Urashiki, utilizando o próprio corpo como escudo para que o chakra do Shukaku não fosse roubado, e assim permitindo que o inimigo extraísse seu próprio chakra e o que restava da sua energia. Enquanto a batalha se estendeu para além do deserto, que é aquela parte que apareceu no anime, o Toji teve que ficar para trás e receber os cuidados dos ninjas médicos depois de lutar bravamente horas e horas. Algum tempo depois do ataque do Dippa, o Toji foi convocado pelo Kasekage e seus conselheiros para testemunhar sobre o desempenho do seu time. O Toji elogiou o desempenho da equipe, pontuando o crescimento do Araya e da Yodo, e apelou para que o vilarejo reconhecesse o Shinki como Chunin, por seus próprios méritos tanto enfrentando o Urashiki quanto no exame Chunin em Konoha. Reconhecendo que o Shinki já havia se tornado mais humilde com suas habilidades e preocupado com seus companheiros, o Toji garantiu que o aluno já tinha as qualidades necessárias para a promoção. O Gaara sinalizou que se o Shinki fosse promovido, ele passaria a ser o líder do time, e o Toji voltaria a ser reintegrado à divisão de antiterrorismo. Tomado por um sorriso respeitoso, e Toji respondeu que jamais seria sua intenção manter seus alunos presos a ele apenas por capricho, que era o dever de um professor admirá-los com orgulho quando se tornassem capazes de andar pelas próprias pernas. E foi assim que o Toji se despediu do seu trio de Genin e assumiu o posto de comandante da divisão contra o terrorismo, sem nunca mais se esquecer de como mudou sua vida a treinar Shinki, Araya e Yodo. Essa foi a história que eu criei pro sensei do time do Shinki. E se o Kishimoto não fez, então cabe a gente assumir esse BO. Se tem algum personagem de Naruto ou de Boruto que não foi desenvolvido, mas que você gostaria de ver, escreve aí nos comentários que esse pode ser o tema de um próximo vídeo. E confere se você está inscrito com as notificações ligadas, porque se o seu personagem for escolhido, você não vai querer perder esse vídeo, né? Então até a próxima! Até maior!